Você sempre sonhou em trabalhar no mercado financeiro? Então esse vídeo é para você. Mas se você nunca pensou nisso, mas quer aprender a investir, esse vídeo também é para você. Se inscreva de forma gratuita no Desafio Genial e aprenda com os melhores a investir sem colocar o seu capital em risco. Nas próximas 5 semanas, grandes nomes do mercado vão compartilhar toda a sua experiência e conhecimento para que você possa se inspirar e se tornar um investidor de sucesso. E quem sabe um dia trabalhar aqui com a gente na Genial. Porque além de ganhar conhecimento, você ainda concorre a uma vaga de estágio e mais de 10 mil reais em prêmios. Não perca tempo, se inscreva já! Olá, estamos de volta aqui com Conversa com os Demais. Temos hoje aqui o professor Paulo Tenani, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui Obrigado. com vocês de novo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite novamente. Você já esteve aqui uma vez, tá certo? Vamos conversar um pouquinho aí sobre a economia brasileira, como é que a gente está vendo, é outro momento, né? Quer dizer, como é que você está vendo aí esse processo? Vamos começar falando um pouco sobre conjuntura. Como é que você está vendo aí essa questão fiscal? Quer dizer, existe uma certa preocupação entre os economistas sobre a capacidade do governo de chegar a algum tipo de equilíbrio fiscal nos próximos anos. Como é que você está vendo isso? Olha, o lado fiscal, eu acho que é importante a gente rever o que aconteceu nos últimos 20 anos, 20 e poucos anos com o Brasil e comparar com os outros países do mundo, né? O Brasil teve vários governos de diferentes direções ideológicas, né? Mas ao longo desse tempo, a administração fiscal do Brasil, que nós aqui dentro não consideramos muito boa, comparado com o que aconteceu no resto do mundo, foi muito bom, né? O Brasil começou o milênio com uma dívida sobre PIB de 58% do PIB, que era relativamente alta comparado com os nossos pares emergentes e muito elevada comparado com os países desenvolvidos, né? Nesses últimos 23 anos, com todas as idas e vindas e os diferentes governos que o Brasil teve, o Brasil continua com uma dívida sobre PIB de 58% do PIB, com expectativas que ela se deteriore nos próximos anos, mas os países desenvolvidos e os países emergentes, eles obtiveram um aumento gigantesco nas suas dívidas líquidas, né? Então, os Estados Unidos, que no início dos anos 2000 tinha uma dívida sobre PIB de 30% do PIB, 30 e poucos por cento do PIB, hoje tem uma dívida líquida acima dos 100% do PIB. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com a Inglaterra. O Chile, que tinha uma dívida líquida negativa, saiu de negativo para alguma coisa próxima aos 30% do PIB. A Colômbia, que tinha uma dívida líquida de 30% do PIB, assim como o México, e comparado com o Brasil, que tinha 58% do PIB, são países que hoje estão equiparados com o Brasil. Então, apesar das expectativas de uma deterioração fiscal que provavelmente vão acontecer nos próximos anos no Brasil, quando a gente vê a administração fiscal que o Brasil teve durante esses últimos 20 e poucos anos, ela talvez não tenha sido boa, mas comparado com o que aconteceu no resto do mundo, o Brasil foi um caso de sucesso. Ou de menos falta de sucesso, né? Acho um bom ponto, acho que um ponto super interessante, que na verdade o que você está dizendo é que ainda que o Brasil tenha piorado em termos absolutos, em termos relativos, o Brasil foi relativamente bem. Como é que você acha que isso vai afetar os preços do mercado? Ainda assim, quer dizer, nós temos taxas de juros extremamente elevadas, né? Quer dizer, a gente continua tendo um real relativamente desvalorizado, se comparado a outras moedas. Como é que você vê a reação, quer dizer, dos investidores diante dessa melhora relativa aí do Brasil nessa questão fiscal? Olha, o Brasil tem uma série de dificuldades que ele vai estar enfrentando ao longo dos próximos anos, tá? Mas a primeira coisa a chamar a atenção é que, surpreendentemente, esse bom resultado fiscal comparado com os outros países, o Brasil conseguiu com taxas de juros reais extraordinariamente altas, né? Então, se você olha as taxas de juros reais do Brasil ao longo dos últimos 20 anos, elas foram próximas a 6% ao ano, real, né? Isso é um valor absurdo. Você dobra seu capital em termos reais em 15 anos. E os países desenvolvidos e os outros países emergentes,
que tiveram uma administração fiscal muito pior do que o Brasil, tiveram taxas de juros reais muito mais baixas ou até mesmo negativas nos casos dos países desenvolvidos. Tá? O Brasil continua a enfrentar esse problema das taxas de juros reais elevadas, menos elevadas do que elas foram no passado, mas quando se olha uma curva de juros e vê uma taxa de juros real de 10 anos a 5,5% ao ano, é muito elevada, né? Isso, obviamente, sempre teve um peso para o lado fiscal, mas no passado o Brasil conseguiu manter o equilíbrio das contas públicas, apesar dessas taxas de juros reais elevadas. Isso é um desafio sério, né? O mercado está sempre questionando o lado fiscal do Brasil, isso é bom, né? Os bond vigilantes brasileiros estão sempre vigiando o governo e sempre colocando pressão para que o lado fiscal seja arrumado, mas isso já aconteceu no passado, está continuando, vai continuar a acontecer no futuro, as taxas de juros reais continuam elevadas como elas foram no passado, né? A diferença é que agora elas estão subindo nos países desenvolvidos, né? No Brasil, elas estão até um pouco mais baixo do que o Brasil enfrentou nos últimos 20 e poucos anos, mas muito elevadas ainda. Mas você acha que o efeito do aumento de taxa de juros, eu acho um ponto super interessante, porque na verdade você está dizendo o seguinte, nos países de modo geral, os outros países, você teve uma piora fiscal substancial, essa piora fiscal está gerando um aumento de taxa de juros nesses países, principalmente se comparado com as taxas de juros no Brasil. As taxas de juros no Brasil continuam muito elevadas, então, quer dizer, pelo que eu estou entendendo, quer dizer, o seu ponto é que o que nós vamos ver daqui para frente é um aumento de taxas de juros mais ou menos generalizada no mundo. Nós vamos ter um mundo com taxas de juros muito maiores do que nós tivemos nas últimas décadas, né? Agora, isso, quer dizer, se esse é o cenário, quer dizer, a gente deve esperar que a taxa de juros, quer dizer, que os investidores, que o Brasil se torne menos atraente para os investidores do que antes, porque, afinal de contas, o Brasil tinha uma taxa de juros claramente muito maior do que a média dos emergentes, do que os desenvolvidos. É isso mesmo ou eu estou enganado? Não. A situação externa, que é muito importante para o que acontece aqui dentro, ela está se deteriorando, né? O Brasil teve taxas de juros reais elevadas ao mesmo tempo em que o mundo tinha taxas de juros reais negativas. Isso acontece por características nossas, né? Nós temos um risco país relativamente elevado, que tem diminuído. Nós temos um prêmio pelo risco cambial, que é muito alto. Investir na moeda brasileira não é para quem é fraco do coração, né? É uma moeda bastante emocionante, e as pessoas cobram um prêmio para investir nessa moeda. E se esses dois lados da equação não melhorarem, quer dizer, se o risco Brasil não ceder e se o prêmio pelo risco cambial não cair, continuar elevado, as taxas de juros reais brasileiras vão ter que subir na proporção que sobem as taxas de juros lá fora. E isso é um desafio enorme, né? O Brasil, quando as taxas de juros lá fora sobem, ele fica menos atrativo, né? É um cenário muito ruim para emergentes, é muito ruim para o Brasil também, né? E nesse momento a gente tem uma situação curiosa, né? Porque o Brasil está com uma tendência de queda de juros no momento em que os outros países ainda estão com juros estáveis ou crescendo, né? Está diminuindo o diferencial de juros entre o Brasil e principalmente os países desenvolvidos, mas quer dizer, reforça um pouco esse seu ponto. Agora, ô Paulo, por que você acha que o Brasil tem um prêmio de risco tão elevado? Olha, eu tinha um professor que falava que cada país tem o prêmio de risco que merece, né? E nós temos motivos de merecer um prêmio por risco elevado, e temos também interesse, temos dado motivo para ter um prêmio por risco cambial também elevado, né? Isso tem a ver com a situação fiscal, vários desses problemas que não foram tão graves no Brasil e se tornaram graves no resto do mundo, né? Na verdade, foram graves no Brasil, né? O Brasil nunca fez a lição de casa, é que o resto do mundo fez a lição de casa, parece, menos ainda, né? Colou na prova e foi reprovado. Então, é uma melhora relativa que o Brasil teve, e nós podemos começar a perguntar por que o risco, do risco país do resto do mundo ainda é tão baixo,
e o risco cambial das moedas dos países desenvolvidos é tão baixo com a deterioração que eles tiveram. Mas cada país, de acordo com esse meu professor, ele tem o prêmio de risco que merece. Tem uma outra explicação, né? Que o que determina o prêmio por risco país é a contribuição que o Brasil dá para o portfólio global. Então, o que acontece aqui é que o Brasil é um país muito suscetível às idas e vindas do cenário global, que quando o mundo está mal, o Brasil está mal, quando o mundo está bem, o Brasil está bem, e por isso que os investidores cobram esse prêmio por risco. Nesse sentido, se nós acreditarmos não no merecimento do Brasil pelo risco que tem, mas sim pela correlação que o Brasil tem com relação ao resto do mundo, eu acho que o Brasil teria que ter políticas econômicas que desse uma dinâmica doméstica menos dependente do resto do mundo, né? Que o Brasil tivesse um pouco de vida própria, que é algo que o Brasil tem tentado desenvolver, mas não sei se ele tem conseguido desenvolver com sucesso. O Brasil ainda é muito relacionado com o resto do mundo e talvez políticas ou mudanças no cenário doméstico que desse ao país um pouco mais de vida própria, independente do que se passa lá fora, seria algo saudável. Bom, você tocou num ponto super interessante aí, né, Cris? Você está falando que o cenário internacional afeta muito o desempenho da economia brasileira. A gente tem um cenário internacional, nesse momento, relativamente complicado, né? Principalmente naqueles países que afetam diretamente o Brasil, como Estados Unidos e China. Como é que você está vendo o cenário internacional e como é que você está vendo o efeito desse cenário sobre a economia brasileira, já que a economia brasileira é tão diretamente afetada pelo cenário internacional? Olha, o cenário internacional é complicado, né? Quando a gente olha o que era no início do milênio, a situação fiscal dos países desenvolvidos, você vê o que aconteceu agora, depois da crise de 2008 e depois da pandemia, quer dizer, dívidas sobre PIBs que saíram de 30 e poucos por cento do PIB para mais de 100% do PIB. Existe uma preocupação com o que se passa lá fora, né? As dívidas são muito elevadas e quando você sobe a taxa de juros, o que acontece com o lado fiscal é bastante ruim se você tem uma dívida sobre PIB elevada. Então, o cenário lá fora é um cenário complexo, né? É um cenário de inflação alta, é um cenário que os bancos centrais estão elevando as taxas de juros, estão elevando essas taxas de juros num ambiente de dívida sobre PIB muito elevada, é um cenário bastante desafiador para os países desenvolvidos. O efeito aqui para o Brasil, e no passado, o Brasil sempre tomava aquele choque triplo, né? Toda vez que sobem as taxas de juros globais, subia o prêmio por risco Brasil e subia também o prêmio pelo risco cambial. O Brasil, então, ele acabava apanhando 3 vezes, né? Então, é bastante preocupante. Se subirem mais as taxas de juros reais, o Brasil pode voltar a apanhar 3 vezes, né? O choque do aumento dos juros, o choque do aumento do risco país, o choque do aumento pelo prêmio por risco cambial. Agora, o que me deixa mais preocupado pelo lado do Brasil é a taxa de câmbio. Não que taxa de câmbio valorizada ou desvalorizada seja boa ou ruim, né? Mas o Brasil agora, num processo de redução muito gradual, diga-se de passagem, das taxas de juros, né? Ao mesmo tempo em que o mundo está elevando, e um déficit em conta corrente irritante, que não vai embora nunca, né? De 2,5% do PIB, você começa a ficar um pouco preocupado com a taxa de câmbio, né? Um país que já tem uma moeda desvalorizada, né? Que você teve uma queda no PIB em dólares do Brasil impressionante, na participação do Brasil no PIB global, justamente por causa dessa depreciação cambial, e agora você entra num cenário onde o juro lá fora está subindo, o juro aqui começa gradativamente a cair, e a conta corrente não está ajudando, né? Por mais que as nossas exportações cresçam, você continua com um déficit incômodo lá de 2,5%, 3% do PIB, que sempre foi, no passado, uma bandeira amarela, não uma bandeira vermelha, mas uma bandeira amarela para qualquer investidor que venha para o Brasil. Então, essa junção de juros caindo aqui, juros subindo lá fora, e um déficit em conta corrente que não vai embora, levanta uma bandeira amarela para a nossa taxa de câmbio, que já está bastante desvalorizada, mas talvez possa desvalorizar ainda mais.
Esse déficit de conta corrente é muito impressionante mesmo, porque a gente tem um superávit comercial muito forte, né, quer dizer, e ao mesmo tempo o déficit de conta corrente está aí, ele não cai, não sai do lugar, quer dizer, fica aí mesmo com superávites comerciais bastante elevados, eu acho que esse é um ponto importante. Você acha que o Banco Central americano chegou no pico ou você acha que ainda vai ter taxa de juros aí pela frente? Nós temos o Banco Central, normalmente ele começa a subir a taxa de juros, né? E é um Deus nos acuda, desculpem a palavra, e depois ele entra naquela fase de esperar para ver, né? Então, o Banco Central americano ele está quase entrando naquela fase de parar de subir, talvez suba mais uma vez, ou talvez um pouquinho mais, vai estar observando os dados, né? E vai passar para aquela fase parar para ver, que é uma fase complicada também, né? O Banco Central brasileiro ficou quase um ano nessa fase esperando para ver, e é quando começa a quebrar todo mundo, né? A gente viu aqui vários casos de fraudes que normalmente surgem quando os juros estão altos e o Banco Central está mantendo essa taxa de juros elevada para ver se a economia responde. O Banco Central americano está entrando nessa fase agora, né? Nós já tivemos alguns focos de incêndio na economia global no processo de elevação de juros, né? Nós tivemos bancos quebrando na Califórnia, nós tivemos problemas na Inglaterra, tivemos bancos globais de primeira linha também entrando em dificuldades e tendo que ser compradas, e o Banco Central ainda não entrou na fase de esperar para ver. Então, é um cenário bastante complicado, o Banco Central americano talvez esteja chegando no fim, mas agora é a fase, eu vou esperar para ver se a inflação reage ou não, que é uma fase bastante complicada e muito preocupante. E aí o Brasil, nessa trajetória de queda de juros, você tem alguma ideia do limite inferior da queda de juros no Brasil? Como é que você está avaliando isso? Você acha que vai a um dígito, vai ficar em 2 dígitos? Como é que você está vendo esse processo? Afinal de contas, quer dizer, o juros nos Estados Unidos pode bater em 6% em algum momento ao longo do próximo ano, né? A gente não sabe exatamente como é que o Fed vai se comportar. Como é que você tem alguma ideia sobre qual o limite inferior aí, como que você está fazendo essa conta? Olha, depende, obviamente, a taxa de juros americana é uma restrição externa muito importante, né? A taxa de juros brasileira, se ela cair abaixo do que a taxa de juros americana, mais o risco Brasil, mais o prêmio pelo risco cambial, o câmbio pode ser muito penalizado, né? Então, depende muito do que o Brasil quer para a sua taxa de câmbio. Isso é uma restrição muito forte e ela deve ser respeitada. Mas vamos fingir que essa restrição não existisse, né? E vamos fingir o Brasil como uma economia fechada, independente do resto do mundo, e usar os modelos tradicionais de regra de Taylor para tentar inferir para quanto a taxa de juros real do Brasil poderia cair. Se não houvesse essa restrição externa, e há, mas é interessante a gente fazer o outro exercício também, pelos modelos tradicionais de regra de Taylor, existe sim a possibilidade da taxa de juros real brasileira cair para um dígito, tá? Não é o que o mercado espera. Quando você olha o que está precificado na curva de juros, você vê uma queda rápida na taxa de juros ao longo do próximo ano e depois você estabiliza em 2 dígitos, né, ainda. Talvez um pouquinho abaixo de 2 dígitos, mas uma taxa de juros ainda bastante elevada. E isso deve-se provavelmente ao fato que o mercado está vendo essa restrição externa. Mas é interessante a gente ver o que aconteceria se a restrição externa fosse embora, e aí nós temos uma sinalização muito importante que dá para a taxa de juros cair bastante, tá? Certo. Agora, Paulo, um outro ponto, quer dizer, no cenário internacional que me preocupa é o desempenho da China. A China é nosso maior parceiro comercial, a gente está tendo aí dados da China relativamente negativos, né? Quer dizer, piores do que o esperado. A economia chinesa parece que está crescendo menos do que o esperado. Você tem uma crise grave no setor imobiliário. Como é que você está vendo o cenário da China e como é que você está vendo os efeitos aí desse cenário da economia chinesa sobre o comportamento da economia brasileira? Olha, quando eu vejo a China, eu não posso deixar de me lembrar do Japão, né? O Japão, um dia, também teve 2% do PIB de participação global
E também chegou a 16%, 17% do PIB de participação global. Depois o Japão implodiu e hoje representa 5%, 6% do PIB global. A China é uma história muito parecida, né? É um país que, de repente, em 20 anos, sai de 2% do PIB global para 16% do PIB global e começa agora a ter problemas no setor imobiliário, tal como o Japão teve, né? Então, a China é bastante preocupante e ela é, sim, o maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil deveria tomar bastante cuidado em relação a isso e tentar diversificar muito mais as suas exportações, né? Não apenas em termos dos produtos que o Brasil exporta, que são muito vinculados à agricultura, mas também para os países que o Brasil exporta, né? É muito importante que você tenha uma diversificação muito maior, porque se a China for o Japão, e pode ser que seja, não estou falando que vai ser, a história nunca se repete, né? Como é que ela é apenas rima, mas ela não necessariamente se repete. O Brasil pode entrar em dificuldade se ele ficar muito dependente de exportar para um país só, como ele acontece no momento. Quer dizer, eu concordo inteiramente. Eu acho que tem um ponto importante aí que me preocupa muito é o fato de que a China, quer dizer, nos últimos 40 anos, tem uma taxa de investimento de 40% do PIB, o que significa um aumento no estoque de capital impressionante. Um aumento no estoque de capital, a gente sabe, tende a reduzir a produtividade marginal do capital, consequentemente, reduz a taxa de crescimento estrutural da economia. Eu acho que a China pode estar passando por um problema parecido com esse, como o Japão, aconteceu exatamente igual no Japão. Então, acho que isso significa uma taxa de crescimento estrutural de longo prazo muito mais baixa do que a gente viu aí no passado. Isso pode afetar diretamente, quer dizer, a economia brasileira. Eu acho que esse realmente é uma preocupação. Agora, não é muito fácil diversificar as exportações brasileiras, né? Na verdade, o Brasil passou por um processo de desindustrialização extremamente importante e essa é uma questão que a gente tem que conviver com ela e tentar resolver, tentar responder. A minha avaliação é que ninguém, que eu saiba, eu não conheço nenhum estudo que tenha conseguido entender por que o Brasil passou por um processo de desindustrialização tão grave quanto nos últimos, sei lá, 50 anos, 40 anos. Acho que esse é um ponto super importante e isso, sem aumentar o setor industrial, é difícil diversificar as exportações, né? E toma tempo, são 20 anos, né, se o Brasil resolver ser uma economia um pouco mais diversificada, ou tentar ser, né, uma economia um pouco mais diversificada, mas o Japão também não implodiu de uma hora para outra, né? Você vê, tem as grandes crises, o crescimento ele diminui, mas a queda também de 15% do PIB global para 5% do PIB global, ela acontece ao longo de um período de tempo, né? Então, o Brasil deveria, sim, se precaver com isso, mas eu concordo com você, é muito difícil. O Brasil passou por um processo seríssimo de desindustrialização nos últimos 40 anos, né? Eu acho que foi muito importante nos últimos 25 anos, e o Brasil tem que lidar com esse problema. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que lidar com um problema que nós temos que ter uma economia melhor diversificada no que exporta, né? Você não pode exportar 2 ou 3 produtos e querer ter algum tipo de estabilidade. É verdade. Paulo, muito obrigado. Um prazer enorme ter você aqui conosco. Excelente conversa, tá certo? Espero que tenha sido bom para você também, tá certo? Muito obrigado por ter vindo aqui. Espero ter você presente novamente numa próxima oportunidade. Um abraço. É um grande prazer, um abraço. A Genial Investimentos é finalista do Prêmio Reclame Aqui e nós somos reconhecidos como a melhor plataforma de investimentos do mercado entre 47 empresas. Você já sabe que nós temos o melhor índice de solução na plataforma, a melhor nota no Reclame Aqui e somos a plataforma com maior tempo do selo RA1000. Mas a escolha da ganhadora é feita pelo voto popular. Por isso a gente precisa muito do seu voto. Eu conto com a sua ajuda.